Para ter acesso a esse audiobook completo, basta entrar em contato comigo e pedir para participar do nosso canal do Telegram. Para isso, leia o QR Code que está na tela, ou clique no link na descrição ou nos comentários desse vídeo. Por apenas R$ 10 por mês, lembrando que você pode cancelar a assinatura a qualquer momento sem problemas. Você terá acesso a esse e diversos outros audiobooks completos diariamente. Você também vai poder pedir qualquer audiobook que queira escutar e nós fazemos para você. Te esperamos por lá. Avisos de gatilho e de conteúdo. Por mais que Temporada de Turista seja uma comédia romântica dark que, com sorte, vá fazer você rir em meio à loucura, não deixa de ser bem sombria. Por favor, leia com responsabilidade. Item trituradores de madeira. Item uso criativo de comedouros de pássaros. Item olhos e globos oculares mais uma vez. Eca, eu sei. Se você já me acompanha há algum tempo, acho que já está subentendido que esse é sempre um futuro que se pode antever. Trocadilho intencional. Item aeradores de grama. Item álbum de recortes, mas com um toque homicida. Item jardinagem, mas também com um toque homicida. Item perseguição e voyeurismo. Item invasão de propriedade, incluindo roubo. Item referências à tortura física e psicológica. Item afogamento. Item hambúrgueres. Perdão, não achei que fosse acontecer, mas simplesmente aconteceu. Item pássaros que gostam de petiscos humanos. Item acidentes de carro. Item uma infinidade de armas, incluindo machados, facas, armas de fogo, agulhas, motosserras, garrotes e furadores de papel. Item linguagem explícita e xingamentos. Item uso letal de cordas. Item uso sensual de cordas. Item contexto e detalhes médicos, incluindo atendimento a vítimas de traumas, reanimação cardiopulmonar, hospitais e reabilitação de longo prazo. Item conteúdo sexual explícito, incluindo BDSM, submissão, dominação, brat, tamer kink, impact play, sexo violento, brinquedos sexuais, penplay e uso de facas. Item esta é uma história de 2 assassinos em série que se apaixonam, então espere mortes e caos de modo geral. Embora normalmente meus avisos de gatilho e de conteúdo sejam feitos de forma leve, quero trazer mais seriedade a este ente querido idoso com comprometimento cognitivo leve, CCL, e Alzheimer precoce. As responsabilidades e os desafios dos cuidadores também são retratados. Como alguém que perdeu vários familiares próximos para o CCL e que trabalhou na área de pesquisa do Alzheimer por mais de uma década, sou profundamente sensível ao turbilhão emocional causado pela perda da identidade decorrente da demência. Sei como é difícil cuidar de alguém com CCL ou Alzheimer. Embora queira mostrar a bela complexidade desse personagem idoso, desde o medo e a confusão até o humor e a resiliência, alguns leitores podem considerar a exploração da perda de memória algo perturbador. Informações mais detalhadas que podem ser úteis. Comprometimento cognitivo leve, CCL, alterações sutis na memória e no raciocínio que podem indicar uma transição para outros tipos de demência como Alzheimer. O termo pode ser usado de forma intercambiável com doença de Alzheimer em estágio inicial. Doença de Alzheimer, doença neurológica progressiva e degenerativa com sintomas como perda de memória, dificuldade de raciocínio, alterações de humor e comportamento, desafios psicológicos, paranoia, depressão, alucinações, inquietação e muitos outros não listados aqui. É dividida em 3 fases principais: leve, moderada e grave. Embora não seja explicitamente mencionado na história e sua condição seja agravada por outras questões médicas, o personagem do livro que tem essa doença apresenta sintomas leves a moderados. Demência, termo médico genérico para uma série de condições neurológicas distintas que representam o comprometimento de pelo menos 2 funções cerebrais. O CCL e a doença de Alzheimer são classificados como casos de demência. Parte dos direitos autorais da venda desta série será doada à Alzheimer's Association, dos Estados Unidos, e à Alzheimer Society, do Canadá. Quando anunciei esta série pela primeira vez, muitos de vocês perguntaram: você vai estragar alguma comida? E vai ter globos oculares? Vocês são mesmo fenomenais, e eu amo vocês. Este é para vocês. E em tempo sim. Erosão. Harper? Tenho certeza de que ninguém sai de férias imaginando que vai ser esquartejado e atirado em um triturador de madeira, mas alguns turistas são os escrotos e têm o destino que merecem. Tipo o cara no Boia e Farol no ano passado, que encurralou Selma Dayton no banheiro. Eu estava no pub esse dia. Ouvi quando ela disse não para ele. Quando entrei no banheiro, o sujeito estava tentando beijá-la e enfiar a mão por dentro da blusa dela. Nojento. Triturador de madeira. Ou o cara que ficou bêbado e doidão, atropelou a cerca da fazenda de Dali Linden e perseguiu os cavalos dele pelo terreno. Os animais entraram em pânico, é claro. Um deles caiu e quebrou a perna. Dali teve que sacrificá-lo. Chamou a polícia, mas o xerife Yates era preguiçoso demais para fazer qualquer coisa além de registrar a ocorrência. Como sempre. Triturador de madeira. Ou o homem cuja mão decepada estou segurando neste segundo. Senhor Bryce Mahoney. Eu flagrei no supermercado tentando tirar fotos por baixo da saia das mulheres com o celular. Quando roubei a carteira dele e fui verificar, descobri que ele já havia sido acusado do mesmo crime em outros 2 estados. E mesmo assim lá estava ele vagando por Cabo Matança como se fosse o dono do lugar, sem se dar ao trabalho de disfarçar o fato de estar aprontando a mesma merda outra vez. Triturador de madeira com certeza.
Cantarolo baixinho enquanto examino a palma da mão dele, a pele clara como uma réplica de cera. Está fria. Mais pesada do que eu esperava, principalmente com dedos tão atarracados. Eu a viro e traço a rede de veias que se entrelaça sobre os ossos. Estavam cheias de vida apenas algumas horas atrás. Ele conhecia o padrão. Provavelmente saberia me dizer como conseguiu a pequena cicatriz irregular em uma das juntas. Tenho certeza de que tinha uma história sobre como ganhou os pontos que costuravam a pele. Talvez eu devesse me sentir culpada por ter tirado essas memórias dele. Mas não me sinto, digo, jogando a mão no container do triturador de madeira azul. O come-come foi minha fiel ferramenta com os últimos 12 turistas, incluindo o Sr. Mahoney, e está sempre faminto, assim como eu. O tom do triturador diminui algumas oitavas conforme destroça a carne e os ossos, borrifando-o sobre a lona que abria ao lado do canteiro de flores. Talvez no passado eu tivesse algum remorso, mas deixei essa pessoa para trás quando vim para Cabo Matança, há 4 anos. Quando comecei uma vida nova. Quando prometi manter o passado escondido e proteger este santuário de segredos. E não vou deixar ninguém, incluindo esse maldito Bryce Mahoney, estragar minha cidade. Olho para o jardim. Estamos naquela época do ano em que não é primavera, mas ainda não é verão. Apenas os narcisos, as tulipas e as campânulas brancas desabrocharam. E, no entanto, os turistas já começaram a chegar. Estão alugando barcos de pesca, equipamentos e reservando passeios pelo Matança, o navio naufragado que deu nome à cidade, e pelos inúmeros outros navios naufragados escondidos na costa rochosa. Estão explorando o museu, examinando o centro da cidade e seu lado artístico pitoresco e peculiar, subindo 152 degraus do farol de Cabo Matança, visitando as destilarias e vinícolas locais para provar uísques e vinhos. Pode parecer estranho, um pouco macabro, às vezes, mas para mim é um paraíso. Nossa cidadezinha tem apenas alguns milhares de moradores permanentes, incluindo eu. Quando a alta temporada chega ao auge com o gostinho do terror, festival gastronômico realizado no final do verão, viramos minoria. E eu entendo mesmo. Com uma alcunha como Cabo Matança, faz sentido que a cidade queira tirar proveito do nome e da história fora do comum para atrair turistas. Os curtos e preciosos meses de verão nos sustentam no auge do inverno, quando não vem ninguém. Portanto, levo muito a sério meu papel de zelar pela beleza da cidade, assim como pela segurança. Volto a atenção para o saco plástico ensanguentado aos meus pés. Guardei o melhor para o final, a parte inferior da perna de Bryce Mahoney. Sob os pelos grossos, a pele cerosa exibe uma tatuagem mal feita de uma truta. Um único peixe horroroso escondendo uma cicatriz reta. Franzo o nariz e empurro a perna dele para dentro do container, me preparando para a profunda sensação de serenidade que inevitavelmente vai tomar conta de mim quando cada centímetro de carne e osso for consumido pela máquina. Só que não é isso que acontece. O triturador reclama com um grunhido. Minhas mãos voam para cobrir a cabeça. O cheiro de borracha queimada invade minhas narinas. É um ataque aos sentidos. Ensurdecedor, pungente e confuso. Levo um tempinho a mais para me dar conta de que preciso sair daqui. Pressiono o botão de emergência no para-choque do trator para interromper a eletricidade, mas não antes de ouvir um estrondo tão alto a ponto de meus ouvidos zumbirem. Desligo o motor e olho em choque para o triturador. Meu Deus do céu, come-come. Que merda é essa? Sussurro. O ar se agita em meus pulmões. Olho para o come-come como se o triturador de madeira tivesse feito algo pessoal contra mim. Mas quando por fim abro os painéis e acesso às lâminas, descubro que o problema não era o triturador. O problema é o maldito Bryce, zombando de mim do além. Arranco a perna mutilada da máquina. O osso está estilhaçado. Metade dele já era. A outra metade está fundida a uma placa de titânio com parafusos cirúrgicos. Parte da cauda da truta ainda está intacta na pele dilacerada. Claramente subestimei a cicatriz escondida sob os tons de preto, cinza e verde da tatuagem. Em momento algum me ocorreu que esse babaca pudesse ter placas de metal embaixo daquela truta feia pra caralho. E sei que esse erro bobo vai me atormentar até o fim dos tempos. Deixo a perna cair no plástico e dou um suspiro cansado. Filho da puta. Tento não passar muito tempo pensando na cara sorridente de Bryce no além e vou me arrastando até o galpão para buscar minhas ferramentas e novos parafusos. Levo quase meia hora para remover as peças quebradas e substituí-las. As lâminas estão danificadas, mas vão servir por enquanto. Uso o machado para cortar o osso acima da placa de titânio e remover a carne. Depois ligo o motor novamente e atiro o resto da perna no container. Desta vez, tudo corre conforme planejado. Mas ainda estou abalada demais com a quase catástrofe causada pelo come-come gravemente avariado para ficar em paz enquanto observo os últimos vestígios do corpo de Bryce Mahoney espirrarem em cima da lona. Quando já não sai mais nada do escoamento, desligo tudo. Ao me ajoelhar ao lado dos restos, um grasnado familiar chama minha atenção para a árvore ao lado do portão do jardim. Olho para uma sombra negra escondida entre os galhos. Não. Quero comida, diz o corvo, exigente. 1 minuto, respondo. Mas o pássaro apenas grasna e repete o pedido, a voz uma réplica quase perfeita da minha. Acontece que quando se cria um corvo órfão, é incrivelmente fácil como um pouco de carne crua pode ensiná-lo a falar. A única desvantagem é que eles são animais muito persistentes quando querem alguma coisa. Você sabe que já tá quase. Sossega aí, ou vai acabar atraindo as gaivotas. Com uma mão enluvada, recolho um pouco da sujeira e levo para o comedouro de pássaros, uma plataforma preta com pilares góticos que sustentam um telhado pontudo. Eu a construí especialmente para Morfeu, que desce a parede de pedra que circunda o jardim para observar cada movimento meu, as penas escuras brilhando em tons de preto, índigo e verde escuro. Coloco a carne e os ossos moídos na plataforma. Mal dou 2 passos para trás, e Morfeu pousa no comedouro para mergulhar o bico na gosma. Há certa harmonia nisso. Uma pessoa desprezível alimentando uma criatura selvagem. Há algo no fechamento desse ciclo que me traz um momento de paz.
Volto para a pilha que antes era Bryce Mahoney e pego a pá apoiada ao lado da lona. Uma pá após a outra despejo a gosma e os ossos triturados nos buracos que cavei no canteiro, parando para plantar flores que ainda não estão prontas para desabrochar. Rododendros, íris, dálias, lírios. Em pouco tempo o corpo desaparece enterrado entre os brotos. Vai alimentá-las, assim como alimentou Morfeu. Assim como alimenta algo em mim, algo que fica mais faminto a cada temporada. Algo que nunca fica saciado por muito tempo. Limpo a sujeira, guardo as ferramentas, borrifo o triturador de madeira com roll xixi, que presumo funcionar para sangue, já que desbotou minhas cadeiras de plástico quando usei para limpar o xixi de Doug, o gato da vizinhança. Levo o pedaço restante do osso da perna de Bryce para dentro do chalé, embrulho em papel alumínio, coloco na geladeira e subo as escadas. Só quando o chuveiro está ligado e a água esquentando é que consigo ver bem meu reflexo. Há manchas de sangue e terra no meu rosto, pedaços de Bryce no cabelo, brilhando entre os fios escuros. Tenho uma aparência selvagem, muito semelhante a como estava no dia em que fugi daquela casa dos horrores, onde os abutres observavam das árvores. Estava com os olhos selvagens e o coração dilacerado. Talvez esteja mais tranquila agora do que naquela época, menos assombrada pelo medo e pelo luto lancinante, mas ainda há algo imprudente no meu reflexo. Como se pudesse sair correndo a qualquer momento e fugir para os cantos indomados do mundo sem nunca olhar para trás. Mas estou determinada a não fazer isso. Não existe lugar mais seguro para mim. Vir parar em Cabo Matança depois de apostar e fracassar no plano de escapar do meu sofrimento foi como descobrir um portal mágico para uma terra onde poderia me tornar quem bem entendesse. Talvez não fosse um novo começo, mas é o melhor que eu poderia esperar. Este é o meu lar agora. E precisam de mim aqui. Chego mais perto do espelho, me fechando em mim mesma até minha respiração embaçar o vidro. Afasto a franja da testa. Há uma estreita faixa de cabelo mais claro antes de os fios se transformarem em um castanho tão escuro que é quase preto. Raízes loiras. Às vezes, sinto que meu corpo está lutando contra quem decidi me tornar. Mordo o lábio inferior e volto a atenção para o celular na bancada, entrando em minha conta falsa no Verdades Ocultas, um fórum online privado formado por detetives amadores que acompanho de vez em quando. Esse grupo em particular foi o mais ativo em tentar me encontrar depois do meu desaparecimento, e de vez em quando meu nome ainda aparece por lá. Abro o tópico principal onde ocorrem as principais conversas e percorro as postagens recentes. A conversa sobre um caso já arquivado em Washington. Outra sobre um assassino em série que foi morto em Louisiana. Algumas pessoas desaparecidas. Mas não encontro nada específico ou preocupante nas postagens mais recentes. Certamente nada que mencione meu passado de merda. Mesmo histórias como a minha simplesmente desaparecem com o tempo. É mais fácil desaparecer quando não se tem mais família para manter a memória viva. Com um suspiro de alívio faço uma anotação no celular para me lembrar de comprar tintura de cabelo, coloco o aparelho de lado e entro no chuveiro. É pouco depois de meio-dia quando saio do chalé na extremidade sul do vasto terreno da propriedade. Com o osso mutilado de Bryce na bolsa, sigo na direção da mansão Lancaster, uma imponente estrutura de pedra que projeta sobre Cabo Matança uma aura de riqueza do tipo que é passado de geração em geração. Ainda mais intimidante do que a casa em si é o homem que lá reside, minha pessoa favorita na cidade, meu melhor amigo. Sou uma das duas únicas pessoas que podem simplesmente entrar na casa dele. Ao pisar no hall, sou recebida pelo silêncio. Sinto uma pontada de medo. Geralmente uma cortina constante de ruídos parece aquecer a residência austera. Música clássica, filmes antigos ou Arthur falando sozinho, aos sussurros. Raramente o lugar está quieto desse jeito. Arthur, chamo, ao entrar na sala de estar. Nenhuma resposta. Franzo a testa e vou até a biblioteca, onde ele passa a maior parte do tempo lendo ao lado da lareira, mesmo nos dias mais quentes. Arthur, vim preparar o almoço. Estou entrando no corredor que leva à cozinha quando Arthur surge de trás de uma estátua com uma faca entre os dentes, o que é uma façanha para um octogenário munido de um andador. Puta merda, Arthur. Ele se equilibra antes de agarrar o cabo da faca para brandi-la contra mim. Quem é você? Sou eu, Harper. Ele dá um passo à frente com o andador e gira a faca de forma ameaçadora. Se você veio aqui para me roubar, eu te corto. Não vim te roubar. Sou a Harper, a jardineira. Moro no chalé. Uma confusão fugaz passa pelo rosto envelhecido de Arthur ao ouvir o que digo. Vim preparar o almoço. Como faço todo dia. Almoço? Que tal seu sanduíche favorito hoje? Pastrami no pão de centeio. Está com fome? Arthur me olha, piscando rápido, aturdido, as grossas sobrancelhas brancas se erguendo enquanto a hesitação parece se dissipar o suficiente para que abaixe a faca. Um pedacinho do meu coração desaba com ela. Estendo o braço, e ele fica olhando para minha mão, como se tentasse descobrir os segredos por trás das linhas que cruzam minha pele. Harper, diz ele por fim, colocando o cabo da faca na minha mão. Claro, achei que fosse um ladrão. Ergo uma sobrancelha, intrigada, e ele estreita os olhos. Tem alguém entrando aqui e roubando minhas coisas, explica. Tento manter a expressão neutra enquanto dou o braço para ele e o viro em direção à cozinha. O que te faz pensar isso? Meus sapatos sumiram. Alguém roubou seus sapatos? Foi. Por quê? São Stefano Ricci, resmunga ele, como se eu devesse saber o que isso significa. E alguém iria querer roubá-los por quê? Porque são Stefano Ricci, insiste ele, revirando os olhos como se eu fosse a pessoa mais irritante do mundo. São primorosos. Tá bem, digo, conforme entramos na cozinha e o conduzo até a copa. Depois que ele se acomoda, coloco a bolsa na ilha de mármore antes de ir lavar as mãos. Quer dizer então que alguém roubou seus primorosos e surrados sapatos de velho. Mas, diante da chance remota de ninguém ter entrado para roubar seus belos sapatos, eu posso dar uma olhada mais tarde, caso você tenha esquecido onde guardou. Mais alguma coisa? Meu açucareiro Swarovski Signum. Olho para ele, aturdida. Um açucareiro. Alguém roubou seu açucareiro.
É uma peça caríssima. Caríssima tipo casa de penhor do Pauli ou tipo mercado paralelo internacional. Arthur me lança um olhar fulminante, mas sei o quanto gosta de ser provocado. Por isso que nos tornamos amigos para começo de conversa. Quando cheguei a Cabo Matança 4 anos atrás, não sabia que deveria me sentir intimidada por seu comportamento rabugento e seu patrimônio considerável, e ele achou isso absurdamente revigorante. O Pauli não saberia distinguir uma vacili da imitação de uma Modvai, sua ignorante. Não faço a menor ideia do que você tá falando. Cadeiras Harper, pelo amor de Deus. As cadeiras vacili não, digo, pressionando as costas da mão na testa. Estou estupefata. Você não tinha me prometido pastrami? Verdade. Faço uma pequena reverência e vou até a geladeira, abrindo a porta de aço inoxidável na expectativa de encontrar pastrami e provolone. Mas encontro mais do que carne e queijo. Não me viro ao dizer. O açucareiro super especial, é verde? Isso, com um cristal Swarovski na tampa. Levanto a tampa do açucareiro, que se encontra em uma prateleira da geladeira na altura dos meus olhos, e suspiro. Então, por acaso, é este aqui? Eu me viro para Arthur com o açucareiro na mão. A surpresa momentânea em seus olhos rapidamente se dissipa, dando lugar a uma expressão severa, como se o próprio açucareiro fosse o culpado. Não fui eu que coloquei isso aí dentro, declara ele. E embora eu pudesse argumentar que ninguém entra na casa dele para roubar seus sapatos ou para colocar o açucareiro em um lugar onde ele não o encontraria, não faço isso. De nada adiantaria a não ser deixá-lo chateado, porque ele simplesmente não se lembra. Assim como em breve não vai se lembrar de mim. Arthur puxa um jornal para perto, brincando com o canto de uma página enquanto me observa por um bom tempo antes de finalmente baixar os olhos. Ele não costumava fazer isso. Brincar com as coisas inquieto. Olhar para mim como se não soubesse quem eu sou. Desde que cheguei a Cabo Matança, ele tem sido a única pessoa que me entende de verdade. Mas agora é como se um muro estivesse se erguendo entre nós, um que construímos para preservar a pessoa que ele ainda quer ser. E talvez essa seja a parte mais difícil de acompanhar em seu lento declínio. Pigarreio. Pego o celular no bolso de trás e começo a escrever uma mensagem. Aposto que o Lucas colocou o açucareiro na geladeira por engano. Vou mandar uma mensagem para ele agora para avisar. Estou te atirando aos leões aqui com o seu avô. Sim, obrigado. Ele não pode fazer isso outra vez, diz Arthur estalando a língua contrariado. Deve ter sido Lucas. Diga a ele para tomar mais cuidado com as minhas coisas da próxima vez que vier. Meu celular vibra. Porra, Harper, um dos alambiques acabou de explodir. Não tenho a menor ideia do que estou fazendo. Não preciso que você me atire a leão nenhum. Tarde demais. Ele vai ficar feliz. Vou te atirar aos leões, sim. Aceita que dói menos. Vai se fuder. Acho que o Lucas anda meio distraído esses dias, falo, depois de ocultar o sorriso malicioso que surge quando a expectativa de ganhar uma rodada do nosso jogo de sabotagem percorre minhas veias. Tem razão. O Lucas anda um pouco avoado ultimamente. Diga a ele que preciso que venha limpar as calhas. Um pouco de ar fresco vai lhe cair bem. Acho que você vai ter que vir tomar um pouco de ar fresco nas calhas. Mas eu tenho horror à altura. Olha, a fossa entupiu outro dia. Ia chamar alguém pra resolver, mas posso te passar essa tarefa, então. Fala pra ele que vou aí na quarta-feira. Sério, eu te odeio. Pronto. O Lucas vai passar aqui na quarta-feira. Dou um sorriso, guardo o celular de volta no bolso e lavo as mãos pela segunda vez sob o peso do olhar perspicaz e avaliador de Arthur. Seu grunhido de aprovação vem logo em seguida. Como andam as coisas na destilaria? Pergunto. Ele já te explicou tudo? Se a revitalização da destilaria Lancaster estivesse sendo realizada 2 anos antes, Arthur teria me dado uma lista detalhada de tudo que estava indo bem e tudo que estava dando errado. Mas agora ele hesita, tamborila os dedos tortos na mesa de cerejeira. Tudo bem, responde ele por fim, voltando a atenção para o jornal. Dou um sorriso, porque mesmo sabendo que não está tudo bem, não quero que ele se estresse com algo que só vai se manifestar de outras maneiras, como açucareiros na geladeira, ou um ladrão de sapatos fantasma que assombra a casa enquanto ele dorme. Fico feliz em saber. Termino de preparar o sanduíche de Arthur. Ele pede que eu coloque uma música leve de fundo, a ópera Dom Giovanni, de Mozart. Acho que nada como a história de uma estátua sobrenatural que derrota um nobre arrogante para dar o tom do almoço depois de encontrar o açucareiro ornamentado que ele escondeu. Mas quem sou eu para reclamar? Ele fica feliz com isso. E apesar das palavras duras que muitas vezes saem da sua boca, é um bom homem, acho. No mínimo, um homem solitário. Então, eu me sento com ele enquanto ele come. Conversamos sobre a cidade. Os turistas que estão começando a chegar. Ele relembra momentos de muito tempo atrás, que com Alzheimer, ainda são mais fáceis de lembrar do que os acontecimentos mais recentes, que com cada vez mais frequência se esvanecem de sua memória. Ele me conta sobre a Cabo Matança que conhecia quando era um local isolado. Antes dos festivais gastronômicos, dos passeios em naufrágios e das caminhadas noturnas com lanternas e fantasias em busca de fantasmas. Antes da pintura das casas vitorianas e do karaokê no boia e farol. Ele fala sobre uma cidade onde a dor não era apenas um legado, mas uma presença tão real quanto a neblina que obscurece as rochas que repousam em meio às ondas, esperando para esmagar o casco dos barcos e ceifar vidas. Quando Arthur era jovem, a vida nunca foi fácil em uma vila de pescadores isolada como Cabo Matança, que depende das águas traiçoeiras da remota costa do norte do Maine para seu sustento. A morte estava apenas uma tempestade forte, uma rocha escondida ou um inverno rigoroso de distância. Não é a cidade que conheço, embora seu eco ainda reverbere nos monumentos aos navios perdidos erguidos no topo do promontório, de frente para o mar. Mas quando ele me conta as lendas de Cabo Matança, me sinto uma guardiã dessas histórias. Como se ele quisesse que eu guardasse essas lembranças que sabe que estão desaparecendo.
Quando Arthur termina de comer, lhe dou os remédios e lavo a louça antes de acomodá-lo na biblioteca. Apesar de o meu estômago estar roncando e de uma dor de cabeça provocada pela falta de cafeína começar a latejar no meu cérebro, fico com Arthur até ele pegar no sono em sua poltrona reclinável favorita, com um livro aberto no colo. Com um último sorriso agridoce para o velho, saio da propriedade e vou em direção a Cabo Matança. Minha cidade. Âncora. Nolan. O vento traz a maresia. Respiro fundo e deixo o ar encher meus pulmões. Sempre achamos que o cheiro do mar nos revigora, nos purifica. O ser humano toma isso como certo. Dizemos que nos dá paz, quando no fundo é o aroma da morte e da decomposição. Um sorriso se forma no canto de meus lábios enquanto olho para o mar. É verdade, eu me sinto mesmo revigorado pelo cheiro da morte. E mal posso esperar para levar minha vingança a Cabo Matança. Vou até o porta-malas do carro alugado, pego minhas coisas e com uma última olhadela para o oceano, subo a escada da pousada do Cabo. Meus joelhos estão tensos por conta da longa viagem. Meus cotovelos também. Quando giro a cabeça de um lado para o outro, as vértebras rangem e estalam. De cabeça, reorganizo a programação para o primeiro dia. Primeiro, fazer check-in no hotel. Segundo, dar uma caminhada para relaxar. Talvez comer um sanduíche. Terceiro, iniciar a caçada por aquela piranha para dar a ela a morte lenta e dolorosa que merece por todo o sofrimento, dor, tortura e indignidade imensuráveis pelos quais me fez passar. Quarto, banheira de hidromassagem. Meu sorriso cresce conforme entro no saguão. Todos os anos, no aniversário do acidente que matou meu irmão e quase me levou junto, tiro a vida de alguém. Ela é o grande prêmio de minhas expedições anuais em busca de justiça. O troféu mais cobiçado. Essas férias vão ser simplesmente incríveis. Não há ninguém na recepção quando largo as malas no carpete vermelho, mas ouço um ronco suave vindo de um cômodo escuro à esquerda, atrás do balcão. Dou um pigarro, mas nada acontece. Os roncos continuam. Com licença, digo, mas mesmo assim não há resposta. É quando noto a placa ao lado de uma pequena campainha de latão. Toque a campainha ou vou continuar roncando, diz o cartaz em letras garrafais. E abaixo, em letras menores, não é brincadeira. Toque a campainha ou vai ficar sem chave. Toco a campainha. Ouço um ronco no escuro. E em seguida. Tô indo. Pera um pouco aí. Passos arrastados vêm da direção do cômodo. Uma mulher baixinha e idosa se dirige à recepção, baforando as lentes dos óculos para em seguida limpá-las em um avental bordado. A nuvem de cabelos brancos balança a cada passo arrastando os pés, o sorriso cavando sulcos na pele sépia. Ela finalmente para na frente do balcão, coloca os óculos e deixa que os olhos turvos percorram cada detalhe do meu rosto. Tudo isso leva mais tempo do que deveria. Cada passo, cada respiração. Ela pigarreia, engole em seco. E por fim, diz: check-in. Isso, respondo, estendendo a carteira de motorista e o cartão de crédito pelo balcão. Reserva em nome de Nolan Rhodes. A mulher pega os cartões com os dedos encurvados e abre um caderno com capa de couro. Bem-vindo a Cabo Matança, diz ela folheando as páginas. Meu nome é Irene. Prazer em conhecê-la, Irene, respondo, embora Irene não me dê atenção de fato. Ela repete meu nome enquanto passa o dedo pelas folhas. Inclina-se para mais perto do caderno, depois para mais perto e mais perto ainda. Em seguida pega uma lupa e se inclina mais um pouco. Nolan Rhodes, diz ela com um tom de triunfo ao encontrar meu nome. Check-out em 15 de julho, quarto 117. É o que tem banheira de hidromassagem, né? É, isso mesmo. Ela se vira para um quadro na parede, onde há chaves penduradas em ganchos de latão. Veio passar férias? Sim, senhora. Veio ver como é Matança? Bufo de leve, mas disfarço com uma tosse. Mais ou menos isso, senhora. A água ainda vai estar bem gelada, mas deve estar limpa. O Vali aluga roupas de mergulho de inverno, caso não tenha a sua. A Vali Esportes Aquáticos fica na marina. É só pegar a Arbor Seed Road ao longo do penhasco e seguir as placas. Não tem como errar, explica ela, apontando na direção do mar. Conheço o mapa da cidade de cor, e ela definitivamente não está apontando na direção certa, mas apenas assinto. Satisfeita, ela me entrega a chave. O café da manhã é servido diariamente das 6 às 10 no salão de refeições. Há uma pequena cozinha na sua suíte, mas também há alguns bons lugares para comer fora. Ela desliza um panfleto pelo balcão, depois balança meu cartão de crédito e declara que me cobrou o valor de baixa temporada porque foi com a minha fuça, seja lá por que motivo. Apenas pego o documento e o cartão de volta com um agradecimento sincero, junto às malas e sigo o corredor em direção ao quarto. Embora administrada por uma pessoa realmente velha, a pousada tem um ar tradicional, mais sofisticado e atemporal. Meu quarto é uma suíte com paredes azul claras, móveis de mogno e portas duplas viradas para o mar. Há um pequeno pátio com uma cerca para garantir a privacidade e uma banheira de hidromassagem que borbulha sob um telhadinho. Fico um bom tempo parado do lado de fora, de frente para as falésias, antes de voltar para o quarto, parar em frente à cama, abrir os braços e me jogar no edredom macio. O cabo da faca presa ao cinto toca minhas costelas, uma lembrança dos dias de diversão à minha frente. Consegui tirar 6 semanas inteiras de folga. Não é uma tarefa fácil quando se trabalha com busca e salvamento, aliás. Passei os últimos 4 anos sonhando com essa viagem. E agora finalmente estou aqui, prestes a concretizar a única coisa que venho buscando. Aquilo que me manteve vivo nos momentos mais sombrios, vingança. Tiro a faca da bainha e viro a lâmina para mim, testando o fio com o polegar. Quando ela corta minha pele e uma gota de sangue brota, dou um sorriso. Você não pode se esconder de mim, não mais. Coloco a faca na mesinha de cabeceira e me levanto para pegar um band-aid antes de desfazer as malas. Separo roupas limpas, a nécessaire com itens de higiene pessoal, o notebook e o carregador. E então, após uma última olhadela ao redor do quarto, como se pudesse haver alguém observando, pego meu bem mais precioso. Meu álbum de recortes. Abro na primeira página.
Não sou o tipo de cara que alguém vê e pensa, ele curte álbuns de recortes. Mas quando se passa 2 meses dentro de um hospital, consumido pela tristeza, pelo sofrimento e pela sede de vingança, às vezes a pessoa adota novos passatempos. As primeiras páginas são meio caóticas. Fotos e lembranças mal coladas, cheias de ondulações nas bordas e bolhas sob a superfície, coladas por uma mão trêmula. Mas à medida que as páginas avançam, fica mais organizado. Há fotos dos primeiros passos que dei durante a reabilitação, quando reaprendi a andar, de pé com um andador ao lado de minha irmã e dos meus pais. Eu me lembro do que meu pai disse naquele dia, com lágrimas nos olhos cansados. Estamos orgulhosos de você, filho. Não tem ninguém no mundo mais determinado do que Nolan Rhodes. Talvez tenha sido exagero, mas ele é um bom pai, e esse é o tipo de coisa que bons pais dizem quando o filho sobrevive a um atropelamento. E ele está certo sobre minha determinação. Definitivamente tenho muita. Talvez não no sentido que ele esperava. A maioria das pessoas provavelmente diz que é preciso encontrar luz em meio à escuridão para se recuperar do tipo de sofrimento que enfrentei. Todas esperavam que eu abraçasse ideias positivas capazes de me fazer seguir em frente depois do acidente que mudou minha vida. Como aceitar aquilo que não podemos mudar, livrar-se da dor e da raiva, catar-se, perdão, mas a ideia de perdoar alguém era repugnante. Não foi isso que fiz. Não foram a esperança e a positividade que me motivaram a abandonar os analgésicos, a reaprender a me alimentar ou a superar a humilhação de ter outras pessoas me dando banho e me vestindo. Não foi isso que me ajudou a continuar vivo depois de tudo que perdi. Jamais encontrei luz no abismo da dor. O que encontrei foi o vazio mais profundo e escuro que existe dentro de mim, um lugar onde o homem que eu conhecia desapareceu e um novo tomou forma. Por que deveria perdoar as 4 pessoas dentro daquele carro por me atropelarem naquela noite e me deixarem lá, sozinho no escuro, para enfrentar uma morte lenta e dolorosa? Por que deveria perdoá-las por terem tirado meu irmão de mim? Billy. Aperto a mão no peito, onde ainda sinto doer cada vez que digo o nome dele em voz alta. Quase não faço mais isso. Toda vez que o nome de meu irmão passa pelos meus lábios, não são as lembranças de nossa infância que me vêm primeiro. Não é o som da risada alegre dele. Não é o seu sorriso. É a lembrança dos olhos perdidos, fixos nos meus, dos rios vermelhos que escorreram da boca dele e se acumularam no asfalto, do leve assobio que escapou de seus lábios entreabertos, um derradeiro e único suspiro para aquecer o sangue no meio da noite. Não, jamais vou perdoar aquelas pessoas. Então me agarro à escuridão, alimento-a, ofereço-lhe todo o meu rancor, todo o meu ódio, e em troca ela me alimenta. Ela me dá um propósito, força, um objetivo pelo qual me esforçar, uma missão pela qual lutar. Passo para a página seguinte do álbum de recortes. Mark Beaumont. O rosto dele não está apenas estampado na página. Está gravado na minha memória, uma imagem marcada para sempre como uma cicatriz em meu pensamento. Assim como o calor da brisa de verão, o último raio do sol no fim da tarde ou o aroma de pinheiro na trilha íngreme que levava à praia de Calvert Cliffs, em Maryland. Eu me lembro do ruído que as pinhas faziam sob nossas botas enquanto Billy e eu subíamos a trilha até a estrada. Era o fim de semana do 4 de julho. Uma viagem breve e tranquila para ver meu irmão mais novo, que tinha se mudado para Baltimore alguns meses antes. Eu morria de saudade dele. Como era bom ouvir a risada dele outra vez. Billy estava falando das cervejas que iríamos tomar depois que atravessássemos a estrada para voltar ao acampamento. Mas nunca chegamos lá. Não depois que aquele carro derrapou na curva fechada e nos atingiu. E esse é o momento mais vívido de todos. Ainda consigo ver o choque no rosto de Mark Beaumont no banco do passageiro. Ainda consigo ouvir o guincho dos pneus um segundo antes da dor ofuscante. Ainda consigo ouvir o grito do meu irmão chamando meu nome, o último som que ele emitiu. Levei meses para me recuperar dos ferimentos, vários outros para recuperar as forças. Passei cada momento livre aprendendo novas habilidades, a caçar um tipo diferente de presa. E no primeiro aniversário do acidente, Mark Beaumont foi o primeiro de quem fui atrás. Fala pra mim o nome dos 2 caras que estavam no carro com você, sussurro. É o eco de uma memória. Posso estar sentado no meu quarto na pousada do Cabo, mas é o terror nos olhos de Mark que vejo. Traço a fotografia do rosto dele com a ponta dormente do dedo. Quando fecho os olhos, ainda consigo ouvir seus pedidos abafados. Eu me lembro da satisfação que senti ao arrancar a fita adesiva da boca dele. Me diz os nomes e talvez eu deixe você sair vivo dessa. Não sei do que você tá falando. Por favor, me deixa ir embora. O medo na voz dele foi um despertar, uma revelação. Foi o que me fez perceber que a vingança ao meu alcance era exatamente do que eu precisava. Uma droga que me acalmaria. Uma droga da qual jamais iria me cansar. Já tinha uma ideia de quem estava com ele no carro naquela noite, mas precisava ter certeza. No inquérito policial, Mark alegou que estava sozinho em casa, e não com a namorada quando ela nos atropelou, embora tivesse sido visto com a desgraçada em uma festa menos de 1 hora antes do ocorrido. Disse que não sabia de nada sobre o acidente que tirou a vida do meu irmão e quase tirou a minha. O mesmo que supostamente também tirou a vida da motorista. Depois que ela fugiu, acabou batendo pouco mais adiante do ponto onde nos abandonou para morrer, e o carro despencou de um penhasco, caindo no mar. Mas eu sabia a verdade. Ele estava lá, sentado no banco do passageiro com 2 homens no banco de trás. Eu me lembro das silhuetas e dos rostos borrados à distância depois que eles desceram do carro e começaram a discutir se ficavam no local ou iam embora. Levaram apenas alguns segundos para decidirem fugir, e logo a motorista voltou para o carro e arrancou, cantando pneu. A única coisa de que me lembro dos breves momentos antes de ser consumido pela dor e perder a consciência são os olhos sem vida do meu irmão me encarando enquanto eu gritava seu nome. Meu olhar se desvia da foto de Mark para a página oposta do álbum de recortes. Trevor Fisher confessou Mark finalmente após alguns socos. E Dylan Jacobs. Ele trabalha no estúdio de tatuagem Traço Livre Tattoo, em Graywood. Havia amarrado os braços dele à cadeira e me lembro da maneira como ele olhou para seu antebraço ao dizer isso.
Quando torci a pele dele, as letras ainda estavam nítidas, as bordas cicatrizadas, mas visíveis. A tatuagem não tinha mais de 2 anos. Memento mori. Deixa eu adivinhar, falei, soltando o braço dele. Dylan e Trevor. Eles têm essa mesma tatuagem, não é? Ah, é? Ótimo. Eu me virei para a mesa cheia de ferramentas que aguardavam para serem batizadas com sangue. Sabia que precisaria de um troféu. Respiro fundo e pisco para afastar as lembranças, voltando para o quarto na pousada. Olho para a faca que agora repousa na mesinha de cabeceira, a lâmina tão afiada quanto no dia em que a usei para conquistar meu primeiro troféu, a primeira justiça. E então olho para a tira de couro fino, com as bordas irregulares presas à página. Memento mori. Lembre-se, você vai morrer. Azimuth. Harper? Entro no naufragão com a bolsa pendurada no ombro, atenta a qualquer coisa fora do lugar na pequena cafeteria. Ali estão os suspeitos de sempre, os 3 hobbits, Bob e Bert, que passam mais tempo no café do que trabalhando, tapando os buracos que se abrem no asfalto toda primavera. A barista Mad Dixon, uma adolescente estudiosa e calada que trabalha em tempo integral atrás do balcão durante todo o verão. Alex, o garoto 1 ano mais velho que ela, com seus cabelos desgrenhados e atitude irreverente. Mad Dixon é completamente apaixonada por ele, e apesar de várias tentativas de mexer na escala de trabalho quando o dono do café está ocupado com seu outro restaurante, não consigo juntar os dois. Entro na fila e tento não fazer cara feia para o garoto. Tenho certeza de que a única coisa que os impede de ficarem juntos é o fato de ele ser um tonto. Depois de dar uma última olhada nos clientes, me aproximo do balcão. O que vai querer hoje, Harper? Pergunta Mad Dixon, abrindo um sorriso doce e tímido enquanto pega um copo descartável para me servir. Sabe que vou pedir um café americano e já registra o pedido no caixa. O de sempre, por favor, respondo, procurando a carteira na bolsa pequena. Estremeço quando meus dedos não a encontram. Merda, esqueci minha carteira. Não se preocupa, depois você paga. Não, tudo bem, sei que tem algum dinheiro caído por aqui. Tiro o pedaço da perna de Bryce embrulhada no papel alumínio de dentro da bolsa, vasculho o restante do conteúdo até encontrar uma nota de $10 renegada e a estendo pelo balcão com um pedido de desculpas. Mad Dixon abre a gaveta do caixa para pegar o troco enquanto meu olhar percorre as tortas, bolos e donos glaciados. Mereço um agradinho depois da manhã agitada. Não é fácil perseguir, matar e triturar um homem, tudo isso antes do almoço. Quem sabe um rolinho de canela? Alguma sugestão? Pergunta um homem atrás de mim. A voz dele é suave, aveludada, aquecida por um sotaque solista sutil. Seu timbre é mais sedutor do que qualquer tentação atrás da vitrine. Eu me viro, e aquela voz, por mais deliciosa que seja, não é nada comparada à experiência de vê-lo pela primeira vez. Ele é alto o suficiente para que a diferença entre nós me chame a atenção, o que não é fácil quando se tem 1,78 metros. Ele passa a mão pelo cabelo, e é quase obsceno. E ele sabe. Dá para perceber pelo sorriso torto, pela maneira como os lábios se curvam para dentro em um dos cantos, revelando dentes perfeitos. É cheio de charme e confiança. Quando a mão cai ao lado do corpo, o cabelo volta para o lugar como se fosse fisicamente impossível para ele ser menos que perfeito, mesmo estando despenteado. Principalmente estando despenteado. Tons de um loiro mel se misturam aos fios castanhos intensos que roçam as maçãs do rosto, o tipo de cor que só existe quando se passa muito tempo ao sol. Ele é magnético e absurdamente perigoso. Engulo em seco, tentando recuperar a compostura, e a atenção dele se volta para o meu pescoço, o verde em seus olhos se incendiando com um prazer contido. Uma mancha castanha incomum na parte inferior da íris esquerda contrasta bastante com os tons mais claros. Depende do que você tá a fim de comer, respondo, tentando parecer indiferente. Doce ou salgado? O sorriso dele se alarga, só um pouquinho, o suficiente para revelar 2 covinhas nas bochechas bronzeadas e levemente sardentas. Não sei bem. O que você comprou? No começo não entendo o que o sujeito quer dizer, até que ele aponta para o papel alumínio que seguro com firmeza na mão. O que você pediu? Juro que só pisquei, mas esse breve movimento pareceu durar 1000 anos enquanto minha mente vasculhava todos os itens do cardápio que já sabia de cor, parando na única palavra que consegui lembrar. Carne. Carne? Carne moída. O sujeito inclina a cabeça. Um nó se forma na minha garganta. Bolas de carne moída. Quer dizer, almôndegas. Sanduíche de almôndega. Na baguete. Nossos olhares pousam no papel alumínio na minha mão. Tem apenas 10 centímetros de comprimento e talvez 5 de largura, no máximo. Quando o homem ergue o olhar para mim, chego a me encolher de constrangimento. Embora ele me dê um sorriso educado, há um quê de pena. Acho que vou experimentar outra coisa, diz ele. Talvez o de peru, digo, enquanto Mad Dixon entrega um sanduíche para o cliente à minha frente por cima da vitrine. O sanduíche é imenso, mal cabendo no papel manteiga que o envolve. Tem talvez 3 vezes o tamanho do pacote laminado que escondo atrás da bolsa encostada na coxa. Por que menti desse jeito? Não acho que deveria ter dito, é a tíbia destroçada de um babaca qualquer, mas mesmo assim, poderia ter dado uma resposta melhor, certo? A culpa é desse cara. São os olhos dele. Aqueles olhos verdes inusitados com a mancha castanha esquisita, cores que parecem ganhar vida quando ele está entretido. Exatamente como está acontecendo agora. O sorriso do homem é sedutor. Nada de almôndegas então. Entendi, diz ele. Solto uma risada pelo nariz. Literalmente. Depois morro. Não literalmente, mas bem que eu queria. O homem ri como se minha risada de porco fosse a coisa mais fofa do mundo. Eu me viro apenas por tempo suficiente para enfiar o troco no vidro de gorjetas e devolver o osso de Bryce à bolsa. Meu corpo inteiro está em chamas, juro. O suor penica minha coluna. Mas quando cruzo o olhar com o dele mais uma vez, o homem apenas sorri. Inclina-se um pouco para trás. Examina meu rosto, os olhos irradiando ternura. Então, o que você recomenda para acompanhar meu sanduíche sem bolas de carne?
Pergunta ele, chegando mais perto de mim e examinando o quadro negro acima do balcão. Provavelmente deveria sugerir uma vitamina de banana, para completar o vexame. O cara engole o sorriso, olhando para trás na minha direção. Vitamina de banana tem tudo a ver com bolas de carne. Parabéns. Pelo menos sou uma pessoa consistente. Madison se inclina sobre o balcão de vidro para me passar o café. Pego o copo e quando me viro para o homem ao meu lado, vejo que está observando o movimento da minha mão, com a testa franzida e o sorriso desaparecendo, como se o momento estivesse prestes a acabar rápido demais. Talvez ele sinta o mesmo aperto no peito que estou sentindo e não queira que essa conexão se rompa. Deveria dar meia volta. Sair daqui. Deixar esse turista para trás. Com certeza poderia passar sem esse flerte desastroso com um sujeito aleatório que provavelmente vai passar apenas alguns dias aqui, no máximo. Esse não é o meu jeito, por mais que às vezes anseie por um vínculo que nem tenho certeza de que estou pronta para ter, deveria ir embora. Seguir minha caminhada até o farol, onde gosto de parar na beira do penhasco e olhar para o oceano. Jogar o osso esmagado de Bryce no mar, onde vai afundar para nunca mais ser visto, apenas mais uma lembrança levada pelas águas escuras. Mas, antes que consiga me convencer a ir embora, a mão dele está na manga da minha blusa. Um toque gentil. Apenas um sopro de calor e pressão. E por mais simples que seja, o toque dá um choque na minha pele. Tira meu fôlego. Acelera meus batimentos. Me dá um frio na barriga e invade meus pensamentos, apagando-os por completo. Apenas um segundo atrás, estava me agarrando a todos os argumentos imagináveis para ir embora. E agora eles simplesmente desapareceram. Eu perguntaria se posso te pagar um café, mas parece que você já tem um aí, diz ele, apontando para o copo descartável na minha mão. O brilho sedutor está de volta a seus olhos. Mas se quiser companhia enquanto saboreia as bolas, adoraria ir com você. Minhas bochechas ficam quentes. Os olhos dele parecem brilhar ainda mais. Deveria dizer não, eu sei, mas em vez disso digo. Tá bem. Tá bem. Ele me encara por um tempo, como se precisasse ter certeza de que vou ficar, e em seguida tira a mão, se virando para Madison. Quero um sanduíche de peru para a viagem, por favor, e uma vitamina de banana. Um sorriso se forma nos meus lábios e balanço a cabeça. Quando olho para o meu acompanhante, a expressão dele reflete a minha. Há algo viciante em ter a atenção desse homem. Havia esquecido como era divertido baixar um pouco a guarda. De repente, me pego querendo dizer algo espirituoso ou engraçado. Talvez tirar sarro dele. Algo como, peru e banana. Você me cheira a problema. Não, meu Deus, que horror. Do jeito que as coisas andam, pelo visto não posso confiar que saia algo que preste da minha boca. E se eu simplesmente sorrir de um jeitinho especial? Encarar os olhos verdes dele, que se desviam dos meus para observar meus dedos colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha? Achava que tinha esquecido como fazer isso. Como flertar com um homem. Achava que havia reprimido tudo isso anos atrás. Posso estar há poucos meses de completar 29 anos, mas achava que havia enterrado essas habilidades há muito tempo. Achava que elas tinham morrido no dia em que eu morri. O cliente seguinte na fila se coloca entre nós para fazer o pedido, estilhaçando o zumbido que crepita no ar como um feitiço. Meu novo amigo se dirige ao balcão enquanto Madison prepara o pedido, e embora eu me afaste para colocar creme e açúcar no café na pequena bancada encostada da parede, tenho a sensação de que meu novo amigo está me observando, mas não volto para o lado dele quando termino. Em vez disso, finjo observar as pessoas ao meu redor que fofocam sobre buracos nas ruas, naufrágios, a cidade, ou ainda museus, passeios fantasmagóricos e peças de teatro. Mas, na verdade, estou lançando olhares furtivos para ele. Reparo nos detalhes, porque foi para isso que me treinei. Como o desgaste das botas de caminhada, o couro gasto, as solas cobertas por uma fina camada de lama seca, como se passasse a maior parte do tempo em pé. Catálogo as madeixas mais claras do cabelo. A tatuagem que envolve um dos antebraços, um ouroboros. A cicatriz que segue a curva do cotovelo, desaparecendo sob a manga dobrada da camisa. Reparo na maneira como inclina a cabeça de um lado para o outro, aliviando alguma tensão oculta entre os ossos. Noto principalmente o jeito como observa os outros clientes com um distanciamento frio e analítico, mas sempre volta o foco para mim. E toda vez que isso acontece, ele sorri. Parece atento, mas distante. É como se o charme fosse um poço do qual pode se servir quando quer, mas no resto do tempo, é imperturbável, como se esse poço estivesse escondido em uma paisagem distante, um lugar que ele guarda com muito cuidado. Talvez isso devesse me assustar, mas só aumenta a força gravitacional que me atrai para mais perto. Ele pega o sanduíche e a bebida e se junta a mim. Depois de uma olhadela ao redor do pequeno café, me encara com um vinco entre as sobrancelhas. Movimentado, né? Não tem lugar para sentar. Dou de ombros, embora minha indiferença pareça forçada. É sempre assim no naufragão, mesmo no início da alta temporada. Mas a gente pode dar uma volta, o que acha? Não sei bem porque essas palavras saíram da minha boca. Não consegui me segurar e acabo de me oferecer para mostrar a cidade ao sujeito. Não sou mais esse tipo de pessoa, que se expõe tão facilmente a desconhecidos. Costumava ser. Então, em um belo e inocente dia de agosto, isso me custou mais do que já imaginei ser possível. Mas há algo nesse homem que parece muito diferente dos outros turistas que passam por Cabo Matança, pessoas nas quais só presto atenção por tempo suficiente para avaliar se são uma ameaça à cidade. Há algo nele que me é quase conhecido. Talvez seja a maneira como parece alheio ao café movimentado enquanto observa o salão pela última vez. Quem sabe o jeito como avalia o café, como se estivesse em busca de ameaças, o que me dá segurança. Ou talvez seja a maneira como seu rosto desanuvia quando volta a atenção para mim e abre um sorriso. Eu adoraria, responde ele. E por um instante, um único segundo, o mundo ao nosso redor desaparece. Pigarreio. Faço que sim com a cabeça, de leve. Então me viro e vou em direção à porta, mas ele passa por mim antes que possa tocá-la, abrindo-a para que eu passe, e não consigo conter a agitação no peito.
Então, como uma pessoa vem parar numa cidade chamada Cabo Matança? É uma situação do tipo vim pelo nome, fiquei pelas bolas de carne. Pergunta o homem, dando uma mordida no sanduíche enquanto seguimos a rua em direção ao centro pitoresco da cidade, repleto de lojinhas independentes e restaurantes peculiares. Arrisco uma olhadela na direção dele e me deparo com seu sorriso sedutor e, embora já estivesse esperando, não consigo me acostumar à força magnética que emana desse desconhecido. As bolas de carne são de fato um grande atrativo, com certeza. Cabo Matança tem bolas de carne premium, digo, abrindo um sorriso antes de tomar um gole de café. Não vai comer? Não, vou deixar para mais tarde, respondo, dando um tapinha na bolsa, onde o osso embrulhado em papel alumínio está escondido. Olho nos olhos dele apenas por um instante, torcendo para que meu sorriso pareça menos forçado do que imagino. Foi isso que te trouxe até aqui? Pergunto. As bolas de carne premium? Na verdade, não. Foi a vitamina de banana. Abafa uma risada e pela ternura que ele demonstra, dá para sentir que está se divertindo. Estou aqui de férias. Nunca que eu ia imaginar. O que me entregou? Indaga ele. Dou de ombros. Conheço todo mundo na cidade. E não te conheço. Quantas pessoas moram aqui? 4.210, respondo. E você conhece todas as pessoas que moram aqui. Ele me examina com os olhos semicerrados, a ternura ainda presente, embora velada por uma fina camada de desconfiança. Aham, conheço. Você é daqui? Não, respondo, acenando para Diane Montgomery, a dona da Boutique das Estrelas, a loja de roupas do outro lado da rua. Ela acena de volta antes de entrar. Foi só tempo e motivação, acho. Ergo um ombro e olho para meu acompanhante, e embora a suspeita ainda esteja presente no vinco entre as sobrancelhas, fica mais suave. E você? O que veio fazer justamente aqui? Pergunto. Observação de pássaros. Olho para ele com a testa franzida. Observação de pássaros, repito. Os olhos do homem brilham de um jeito que me faz pensar que ele está se divertindo com a minha descrença. É isso que você ouviu, bola de carne. Nem vem, você vai acabar levando um banho de café, retruco com um grunhido. Ele sorri diante da minha ameaça e toma um gole da vitamina. Que tipo de pássaros? O homem dá de ombros, a expressão ainda levemente provocadora, mas há algo em seu rosto que cintila com um toque sombrio, como uma lâmina refletindo a luz. É como se sua observação de pássaros estivesse mais para uma caçada, a emoção de encontrar algo indescritível nas sombras de florestas remotas e desoladas. Um alarme distante soa ao longe na minha cabeça, mas a expressão dele se suaviza e abafa a paranoia. De todo tipo, acho. Águias americanas. Águias pescadoras. Mas não sou exigente. Qualquer coisa me interessa, desde falcões a estorninhos. Diminuímos o passo e paramos em frente à vitrine de uma das lojas mais esquisitas de Cabo Matança. Meu coração vem parar na boca enquanto reflito sobre o que vou dizer. Não consigo me lembrar da última vez que senti isso. Desejo. Atração. Não quero fazer a próxima pergunta, mas estou louca para saber. Veio sozinho? Mas ele não me ouve. Falo baixo demais e ele muito alto. Crie seu cadáver. É sério isso? Dou um pigarro, tentando me livrar da sensação de que estou tentando agradar e por isso não sendo eu mesma. Pois é, respondo, com um tom alegre e descontraído demais para o que estou sentindo lá no fundo. É a novidade desse ano, inspirada naquela cadeia de lojas de ursinhos de pelúcia personalizados. Só que não. Aponto para uma das vitrines que exibe uma fileira de mãos falsas em diferentes estágios de decomposição, algumas segurando flores de papel de seda, outras empunhando armas de plástico, outras imóveis em posições diversas. Vejo o olhar do meu acompanhante no reflexo do vidro, um fantasma pairando sobre os membros decepados do outro lado do vidro. São para o Festival da Corrida de Carrinho de Cabo Matança. Criar um bom cadáver para ser seu passageiro durante a corrida é crucial para garantir pontos em estilo. Ser o mais rápido na pista é importante, mas às vezes é a qualidade do cadáver que garante a vitória, sabe? E acho que é mais fácil montar um cadáver aqui do que trazer os pedaços na mala. É uma excelente ideia de negócio, comenta meu novo amigo. O dono da loja, Henry, acena para nós com uma mão decepada enquanto os clientes pintam vários membros com sangue falso. E embora haja entranhas, olhos e membros decepados espalhados pela vitrine, meu acompanhante não parece incomodado com a cena macabra. Termina de comer o sanduíche enquanto examina tudo com um meneio de aprovação com a cabeça. Gostei, diz ele, sem saber se está se referindo ao sanduíche, à loja ou a ambos. É legal. É bem Matança mesmo, respondo, fazendo aspas no ar. Com o último aceno para Henry, damos a volta e retomamos a caminhada. É mesmo, concorda ele. E sim. Quando me viro para ele com uma pergunta estampada no rosto, ele já está à minha espera, uma calidez provocante iluminando os tons de verde em seus olhos ao refletirem os raios de sol. Nessa luz, posso ver mais claramente a fatia cor de avelã em sua íris esquerda, uma sombra em meio ao verde que me traz uma sensação conhecida de aconchego. Eu vim sozinho, explica ele. Minhas bochechas esquentam. Não consigo esconder o rubor com o copo de café, mas tento mesmo assim, mantendo os olhos fixos nos dele enquanto tomo um gole da bebida. E ele não me deixa escapar tão facilmente. Sorri como se tivesse me pegado, e mesmo que parte de mim queira, não desvio o olhar. Ao menos, não até meu celular tocar. Desculpa. Reviro a bolsa, tentando afastar a decepção por aquele momento entre nós ter sido interrompido. Quando pego o celular, vejo o nome de Arthur na tela. Atendo a ligação e coloco o aparelho no ouvido, lançando um olhar constrangido para meu acompanhante. Alô? Harper? Sou eu. Onde você está? No centro, não muito longe do café. Cadê minha bolsa preta?
Meus passos vacilam, e consigo sentir a preocupação de meu acompanhante ao meu lado. Embora eu lhe lance um sorriso despreocupado, não acho que tenha sido muito convincente para nenhum de nós. Sabendo que há na famosa bolsa preta de Arthur, é impossível disfarçar por completo a súbita onda de ansiedade. Sua bolsa? Foi o que eu disse. Por que você precisa dela? É o Airbnb da Maria Flores. Os turistas que estão hospedados lá são péssimos. Ontem o sujeito usou a minha rampa para dar a volta e passou por cima da grama. E hoje ele deixou aquele cachorrinho horroroso fazer as necessidades no meio das roseiras e não recolheu. Nunca vou entender por que a Maria transformou uma casa tão bonita em um Airbnb. Todo verão atrai o pior tipo de gente. Ok. Não tenho certeza de que esses deslizes se encaixam nos critérios do que você parece estar planejando. Hoje se encaixam. Onde está minha bolsa preta? A esperança de passar um pouquinho mais de tempo com o desconhecido misterioso ao meu lado começa a escapar rapidamente por entre meus dedos. Embora tenha escondido a bolsa de Arthur com drogas, armas e o precioso souvenir no chalé um mês atrás, em um lugar que sabia que ele relutaria em fuçar, jamais descartaria a possibilidade de ele entrar em seu carrinho de golfe e ir até minha casa procurá-los. E a próxima parada seria a casa vizinha, onde Arthur usaria seu charme para entrar e matar os moradores. Era aceitável quando as pessoas mereciam, e ele conseguia se lembrar do que havia feito com os corpos. Mas hoje em dia Arthur não é mais tão bom em julgar o que qualifica um delito como passível de morte. Dou um suspiro e olho o relógio. Com sorte, quando eu chegar à mansão, ele já vai ter esquecido o plano de matar nossos vizinhos temporários e se não, terei que dar um jeito de distraí-lo até que isso aconteça. Chego em 20 minutos e te ajudo a procurar, tá bem? Traz um chai latte duplo com leite de soja e uma pitada de canela, por favor. Revira os olhos. Tá bem. Bem quente. Sim, eu sei. Com canela Harper, não com noz moscada. Vou desligar agora. Bem quente, Arp. Encerro a ligação, me detendo por um segundo enquanto guardo o celular na bolsa. Meu acompanhante para ao meu lado, seu olhar percorrendo meu sorriso decepcionado e deixando um rastro de calor na minha pele. Preciso ir, digo, acenando com a cabeça para a direção de onde viemos. Preciso passar no naufragão outra vez e depois ir até a casa do meu vizinho. Ele é idoso e às vezes precisa de ajuda para procurar as coisas. Acho que elas somem um pouquinho mais do que antes. Eu vou com você, diz o homem, sem pensar duas vezes. Agora é a vez de ele corar, como se tivesse se convidado mais depressa do que pretendia. Se você quiser, claro. Sim, eu adoraria. Uma descarga elétrica zumbi no ar entre nós, mais forte do que antes da interrupção de Arthur. É como se cada segundo com esse desconhecido apenas aumentasse nossa atração mútua. Sei que não deveria deixar isso acontecer. Esse homem é apenas uma presença temporária em meu refúgio permanente. Mas talvez isso aumente o encanto. É uma espécie de bálsamo saber que se vai perder algo antes mesmo de ter. E também um veneno. É uma caminhada curta de volta ao naufragão, e embora o papo seja leve, há algo à espreita que acho difícil de definir. Quando dou risada de algo que ele diz, dá para sentir o jeito como me olha, como se um pedaço dele penetrasse na minha pele. Quando ele segura a porta para eu entrar na cafeteria, seu braço roça no meu, e a pressão do toque perdura na minha pele por muito tempo depois de eu entrar na fila com ele. Peço o chai latte de Arthur e paramos em um canto enquanto esperamos Madison preparar a bebida. Consigo sentir claramente cada segundo passar, e acho que ele também. Gostei muito do passeio, mesmo tendo sido curto, diz o homem, olhando para o copo que ainda tem na mão. Pena não poder fazer o tour completo em um dia tão bonito. Fico honrada por ter pelo menos te mostrado a Cris seu cadáver. Tenho a sensação de que é o mínimo que um guia turístico em Cabo Matança deve fazer. Ele sorri, e consigo detectar um traço de nervosismo por trás da imagem de descontração que tenta mostrar. Se você não estiver ocupada nos próximos dias, quem sabe a gente cria um cadáver. Ele dá de ombros, como se não fosse se importar se eu dissesse não. Quer dizer, se você curtir esse tipo de coisa. Tento conter o sorriso, só para deixá-lo um pouquinho constrangido, mas ele surge em meus lábios mesmo assim, um fogo que queima sob a neve e não pode ser contido. Eu adoraria. Ótimo, diz ele passando a mão pelo cabelo, e um tom de vermelho surge em seu rosto. Deve ter tido uma espécie de epifania repentina, porque seus olhos se arregalam à medida que suas bochechas ficam mais coradas. Passamos esse tempo todo conversando, e eu nem sei quem você é. Como você se chama? Meu nome é... Harper? Desvio os olhos dele para Madison, que está estendendo o chai latte de Arthur para mim do outro lado do balcão. Aqui está, diz ela. Levo alguns segundos para pegar o copo. Ainda estou paralisada, como um inseto preso em âmbar. Por que não ia dizer a ele Harper, mesmo tendo usado esse nome nos últimos 4 anos? Mesmo sendo meu principal escudo. Mesmo tendo jurado manter meu nome verdadeiro e o passado que o acompanha em segredo. Mas, por algum motivo, estava bem ali, pronto para ser exumado. Minhas palavras são frágeis quando agradeço a Madison, como se tivessem sido esvaziadas, escavadas. E quando me volto para o homem, todo o brilho dele também desapareceu. Há um momento de silêncio quando nos olhamos, um segundo suspenso que parece se estender pela eternidade. Ele não só me olha, olha dentro de mim, como se eu tivesse dado as costas para um tigre, e de repente, ele estivesse pronto para usar suas garras. Talvez eu esteja sendo paranoica. O arrepio que percorre minha pele não deve ser nada. Foram muitos nadas nos últimos anos. Quando alguém presencia as coisas que eu presenciei, é fácil pensar que todo mundo é um monstro escondido atrás de uma máscara. Então pode ter sido só um momento meio estranho. Um hiato estranho. Deus sabe que nos últimos minutos, fui bem mais estranha do que ele. Afinal de contas, a assassina sou eu. Uma lembrança vem à tona. Abutres em uma árvore seca. Eles se espalharam quando fui arrastada sob os galhos que apontavam para o céu como dedos brancos e tortos. Eles vêm para comer seus ossos, disse o homem enquanto me arrastava pelos cabelos em meio à terra e ao matagal.
Cravei as unhas nas mãos dele. Gritei. Mas ele apenas ria. Comam tudo. Não vou ser eu, lembro a mim mesma quando o momento passa tão de repente quanto surgiu. Agora eu sou a assassina. Sou eu que estou fingindo que o pedaço da perna de um homem morto que tenho nas mãos é um sanduíche patético. Então talvez esse cara sem nome esteja só reagindo a alguma outra coisa, e daqui a um segundo nem faça mais diferença. Talvez seja apenas um lapso. E poderia me convencer disso se ele não tivesse levado tempo demais para piscar e apagar a expressão letal do rosto. O sorriso volta, mas não chega aos olhos. Dou um passo para o lado e me afasto um pouco dele. Engulo em seco, e os olhos dele se voltam para o movimento. Brilham, mas não de um jeito reconfortante. Prazer em conhecê-lo, digo. Mas as palavras são frias. Não consigo ignorar o súbito instinto. Não vou ignorar. Preciso encerrar isso de uma vez por todas. Divirta-se com os pássaros. Espero que encontre o que está procurando. Não dou as costas para ele. Não até esbarrar em outro cliente e ser obrigada a me virar para o sujeito e murmurar um pedido de desculpas. E quando olho de volta para o estranho que segundos antes me deixou desconcertada, ele ainda está me encarando. Mas o sorriso sumiu de vez.